Estamos mais uma vez juntos. Para quem está participando aí da nossa campanha de oração às 6 da manhã, nos vimos hoje bem cedinho e agora estamos nos vendo novamente. Como diz o pastor Marcelo, estamos vendo todos os lindos e todas as lindas, né? Falando nisso, vamos fazer uma oração para começar, pastor Marcelo? Passo a palavra para que tu faças essa gentileza e nos conceda a honra de abrir essa reunião com uma oração. Shalom, shalom, tudo bem? Estão me ouvindo? Beleza, é isso aí. Que Deus nos abençoe e que Deus, assim como nos ajudou a chegar até agora aqui, depois de um dia de trabalho exaustivo, cansativo, só a graça dele para nos permitir chegarmos até aqui, né? Então, Senhor, em nome de Jesus, oramos a Ti, queremos Te agradecer por tudo que vivemos hoje, dia de trabalho, Senhor. A tua palavra diz que nós comeríamos do suor do nosso rosto. Senhor, estamos trabalhando, Pai. Crendo que o Senhor, Pai, tem estado conosco, tanto no deslocamento, do ir e vir, quanto no trabalhar, no próprio trabalho, Senhor, propriamente dito. O Senhor tem estado conosco, nos abençoando. Nós te agradecemos, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, que continue conosco nesse processo de ensino e aprendizagem, Senhor, nesta hora. Que o Senhor seja com a nossa família, que o Senhor nos dê o direcionamento, que o Senhor se faça, Senhor Deus, exaltado por nós, pelo seu povo nesta hora, Pai. Amém. Colocamos as nossas vidas diante do teu altar, nossa família, trabalho, e tudo aquilo que está conectado a nós, colocamos diante de ti, pedindo que se cumpra a tua vontade em todas estas coisas. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O sentimento que bate, assim, ele é exatamente o de gratidão, sabe? Nós estamos já, para minha surpresa, chegaremos hoje no capítulo 11 de Marcos, né? E se vocês lembram, Marcos, ele tem poucos capítulos, ele tem 16, se eu não estou enganado, né? Então, nós já estamos chegando no final. Já está quase acabando essa etapa, isso mesmo, 16 capítulos. Passa rápido, né? Então, aproveitemos, né? Vamos tirar o maior proveito possível para que a gente possa crescer nesse tempo que o Senhor preparou para nós, né? Então, estejam com os ouvidos atentos, porque a cada leitura, a cada descobrimento, a cada avanço, nós ouvimos palavras, nós ouvimos códigos, nós ouvimos aquilo que o Senhor quer revelar para nós, né? Então, sem mais delongas, Alex, por favor, tenha a honra aí de nos conduzir. A palavra está contigo, meu querido. Que o Senhor te Shalom, abençoe. shalom. Amém. Shalom, shalom, pessoal. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Eu acho que vocês já estão vendo, né, minha tela, pessoal? Beleza. Jesus estava jogando bola aqui com as crianças. A bola não apareceu aqui, mas estava jogando bola. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar do capítulo 10 de Marcos, né? E o capítulo 11 também. Vamos começar aqui com o capítulo 10. Sempre naquela comparação com os evangelhos ali também de Mateus e Lucas, né? Então, hoje vamos comentar sobre 6 narrativas aqui no capítulo 10, que é o divórcio, Jesus e as crianças, o jovem rico, a terceira predição da paixão, o pedido de Tiago e João e a cura de Bartimeu. A gente vai falar de cada um deles aqui, passar por cada um deles, e vamos começar aqui pelo primeiro, né?
o divórcio. Então, aqui no divórcio, está em Marcos 10, de 1 a 12, Mateus 19, de 1 a 12 também, e Lucas 16, no 18, versículo 18. Então, vamos ler, como de costume, ali Marcos, né, e fazer as diferenças notáveis, né, comentar as diferenças notáveis entre eles. Então, vamos lá. Marcos 10, de 1 a 4. Jesus foi para a região da Judéia. Fariseus perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se? Jesus perguntou: o que Moisés ordenou? Responderam: Moisés permitiu dar certidão de divórcio. Continuando, Jesus falou, né? Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração. No princípio, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. O que Deus uniu, ninguém separa. Dando continuidade, versículos 10 e 12. Em casa, Jesus disse aos discípulos: todo aquele que se divorciar e se casar com outra, comete adultério. E se ela se divorciar e se casar com outro, comete adultério. E aqui a gente tem algumas diferenças notáveis, né? Então, aqui a primeira dela, Marcos situa a explicação adicional em casa, né? Aqui no 10 e 11, ele comenta: em casa, Jesus disse aos discípulos. Os demais não comentam esse ponto em casa. Marcos também ele menciona, né, o caso da mulher que se divorcia, né, a questão da prática romana. Nos demais só fala da questão do homem, né? Do homem não, ele fala de um modo geral. Aqui ele comenta sobre a mulher também, né? Em Mateus, ele pergunta sobre o divórcio, né? Por qual motivo? Já não tem nos demais, né? Então, aqui em Mateus, Jesus foi para a Judéia, fariseus perguntaram: é permitido divorciar-se por qual motivo? E perguntou o motivo. Outras diferenças que em Mateus acrescenta a exceção aqui, né? Jesus, todo aquele que se divorciar, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, comete adultério. Então, em Mateus, ele adiciona essa exceção, né? Em Mateus também, ele inclui um diálogo sobre eunucos e celibato. Aqui no finalzinho dele, eles comentam, né? Discípulos, é melhor não casar. Jesus falou sobre eunucos e celibato por causa do reino. E aqui em Lucas é apenas uma citação breve, né? A gente percebe que ele é bem menor do que o que foi escrito por Marcos e Mateus, né? Ele fez mais sucinto, mais resumido ali, né? Mas ele comenta sobre essa questão do divórcio também, só que de forma mais resumida, vamos assim dizer. Então, dessa parte aqui da primeira narrativa, né, sobre o divórcio, seria isso. Vou abrir a palavra para Juliano, o pastor Marcelo e a todos, né? Sim, sim. É um caso, assim, é um tema bem polêmico, né? Vocês estão me ouvindo? Então, Tranquilo. tá, beleza. Eu vejo assim, primeiro, pessoal, que Deus uniu, o homem não separa, né? A Bíblia está bem clara sobre isso. Mas tem muita gente que se uniram sem Deus estar presente. Essa é a grande questão. Muitas pessoas se aliançaram e Deus não estava no negócio. Na verdade, nem convidaram Deus para esse trem aí, tá? Então, com relação a esse trem, das duas, uma. Você convida o Senhor para estar nesse casamento. Fala, Senhor, vamos, chama o seu cônjuge de novo aí e convida aí para o Senhor estar presente nesse casamento, porque aí ele vai estar. Caso contrário, realmente tem assim testemunhas de que tudo que está fazendo está dentro do contexto da palavra, convida o Senhor, né? Quando fala assim, o que o Senhor uniu, o homem não separa, é
Tem casamentos que o Senhor não uniu, simplesmente se uniram, né? Juntaram os panos de lá, os panos de cá, receberam lá uma questão de uma oração ou uma reza, e tá tudo bem, vamos seguir em frente, tá? Nesse caso aí pode acontecer muitas coisas, né? Em contrapartida, pessoal, não sei se a gente vai chegar nesse contexto, em Mateus, eu estava lendo aqui, em Mateus 19, deixa eu só ver aqui, Mateus 19:8, tem uma razão ali que às vezes a gente se prende apenas na questão do adultério, né? O porquê que, né, quando a pessoa adultera, o casal vai sentar, vai ver se tem jeito de continuar junto ou não, né? Vão se ajustar, vão tentar se perdoar, vão tentar se entender tudo o que está ocorrendo. E se houver assim uma harmonia de ideias com Deus presente no local, houver perdão, né? Houver perdão de ambas as partes, né? Tá feito o negócio. Deus está no negócio. Deus continua no negócio, entendeu? Só que tem ali em Mateus que eu citei para vocês, ele cita algo que eu acho interessante a gente pensar. Não é uma doutrina. Não estamos formalizando nenhuma tese, nenhuma diretriz para nada disso, tá? O assunto ele é bem, né, bem complexo. Ele fala ali do coração duro, que eu vou te falar, viu? De duas pessoas aí, às vezes tem um aí que é de um coração duro, além de um pescocinho duro da bexiga. Às vezes, num casamento, tem uma pessoa que é difícil de um negócio, cara, ir para frente, viu? Né? Então, o coração duro, cara, tem gente que não, nem a palavra parece. O ditado popular assim diz, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Mas tem uns coração aí que nem britadeira para poder penetrar as coisas no coração, pelo amor de Deus. É um coração duro, petrificado, não se quebra, não se abre. Então, assim, a Bíblia fala do coração duro. Por conta do coração duro, muita gente também se separa. Porque é difícil, gente. Vida, a gente só tem uma só nessa terra, tá? E se a gente vai passar, né, muito tempo com a pessoa, o coração precisa estar amolecido aí. Tá bom? Então, duas coisas que eu quero enfatizar. Muita gente se uniu sem a presença do Senhor. Se acabar, acabou. Ou você chama o Senhor para dentro do seu casamento, ou deixa ele de fora, continua de fora. Tá? E outra coisa é esse coração duro, porque realmente tem gente que tem um coração duro e é duro para tudo quanto é coisa. Duro para as coisas de Deus, duro para entendimento no relacionamento. Então, tudo precisa ser bem entendido. Tudo bem? Casamento é uma bênção. Casamento é uma ordenança do pai. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E vamos tocar essa bênção aí para frente aí, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Amém. Como é bom ouvir um direcionamento assim pastoral com bastante conhecimento da palavra e com bastante conhecimento das ovelhas, né? Acho que a questão fundamental é essa, né? É uma aliança sem a benção de Deus, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para ler a palavra e não ser fundamentalista. O que é o fundamentalista? É aquele que lê e interpreta literalmente tudo que está escrito da forma mais literal possível, a ferro e fogo, né? Se a gente for ler dessa forma, você veja, dentro do contexto da companhia de Daniel, quantos discípulos que nós temos que já vieram, né, de um casamento que não foi para frente, um casamento que se encerrou de forma prematura, né? Quantos discípulos nós temos nessa situação? E se a gente for entender de forma fundamentalista, eles não podem se casar. E não é isso, né? Acho que é o eixo, né? O pivô é o que o pastor Marcelo colocou ali, né? Quando nós somos novas criaturas, a partir de então nós temos entendimento da vontade de Deus e nós temos entendimento para caminhar na vontade de Deus. Esse que é o X da questão. Explique melhor, Juliano. Explico. Aquilo que aconteceu na vida pré-novo nascimento, ele precisa ter uma certa dose de tolerância para ser entendido e compreendido. Afinal, depois do novo nascimento, somos novas criaturas. O velho homem,
e aqui o velho homem serve tanto para homem como para mulher, ficou para trás, né? Tudo se fez novo. Então, a gente sabe que muitos discípulos vieram desse contexto, né? Numa situação em que houve um divórcio, houve uma separação, num ambiente antes, né, da conversão, isso é uma situação. Após o novo nascimento, após uma nova vida alinhada com o Senhor, aí a conversa é outra. Nós não podemos entender esse texto a ferro e fogo, porque senão dessa forma nós estaríamos impedindo que muitos dos discípulos da companhia, por exemplo, e muitos dos discípulos ao longo do mundo tivessem uma oportunidade nova de constituir uma nova família, de se constituir um novo casal, uma nova aliança, como pôs o pastor Marcelo. Então é preciso muito cuidado. Esse tema, ele é um tema, sim, bastante sensível. Então, de forma bem cuidadosa, olhar para trás e entender, bom, o passado, sem a direção de Deus, ele já passou. O Senhor já me deu vestes novas, o Senhor já me deu uma nova veste branca. E hoje, na presença dele, eu posso tomar novas decisões, que são decisões abençoadas. E aí sim, novamente citando o exemplo do pastor Marcelo, colocar Deus nessa nova aliança, né? Então, nós precisamos entender o texto com a mente aberta, né? Entender a palavra de uma forma ampla. Lembrem que a gente falou lá no começo dessa nossa nova jornada. A Bíblia interpreta a si mesma. Eu preciso ler um texto e entender todos os demais, né? Então, assim, de forma prática, o cristão, aquele novo, a nova criatura, o novo homem, a nova criatura em Cristo, o novo ser em Cristo, ele pode se divorciar? Olha, a orientação está dada. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ah, eu me cheguei a Jesus, mas eu já vim de uma situação em que eu já tinha me divorciado ou já estava me divorciando. Eu estou nascendo na fé numa situação já que não tem mais solução. Aí é outro contexto. Aí é outro contexto. Então precisamos ser bem pastorais nesse tipo de abordagem para não condenar ninguém, mas entender a situação com o coração de Deus, né? Com o coração do Senhor. Existem princípios que eles não podem ser quebrados de maneira nenhuma, né? Mas o principal princípio aqui, no caso, é a manutenção da vida. Então, da mesma forma como o sábado foi instituído por causa do homem e não o contrário, aqui é da mesma forma. Então, tomar cuidado também para não entender isso como uma liberalidade. E depois de tendo consciência da direção de Deus, tendo consciência da presença de Deus, trazendo Deus para minha vida, eu entendi que eu posso casar e descasar ao meu bel prazer. Não é assim. Uma vez que eu casei debaixo da bênção de Deus, com entendimento e com consciência, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Ponto final. E é isso que a gente bate firme nos aliançados, por exemplo, né? Ah, alguém está em dificuldade? Vamos tratar. Alguém está passando por um momento de vale, um momento mais difícil? Vamos apoiar. Mas vamos fazer de tudo para a manutenção do casamento, porque aquilo que Deus uniu não separe o homem. E por fim, os discípulos falam ali em Mateus, né? Como o Alex colocou aqui, que eles falam assim, ó, então, no final das contas, é melhor não casar, né? E isso ali é um comentário ali dos discípulos. É melhor não casar. A gente sabe que dos discípulos, é sabido, aliás, né, que Pedro era casado. Afinal de contas, Jesus cura a sogra de Pedro. Então, Pedro já era casado. Então, quem falou isso aqui foram os solteiros ali. Ah, então é melhor não casar. Aí Jesus diz, olha, esse dom não é para todos. Que dom? O dom de permanecer solteiro. E aí ele fala, exceto para aqueles que são eunucos, que nasceram eunucos ou que foram feitos eunucos pelos homens. E aqui eu quero que vocês entendam que eunuco é aquele que não tem mais a parte que ele torna macho, né? Ou aqueles que fizeram o voto de celibato, se tornaram celibatários por causa do reino, ou seja, decidiram que não iam casar e que iam se dedicar à obra.
como, por exemplo, deveria ser, idealmente, o modelo dos padres na Igreja Católica, que eles casam com Cristo, eles morrem para o casamento, né? Mas isso é uma escolha, Jesus deixa bem claro, isso é uma escolha, não é um mandamento, não é uma ordenança, isso é uma escolha, é um dom, inclusive. É sabido, por exemplo, que o apóstolo Paulo, desde que se tornou Paulo, ele era Saulo e se tornou Paulo. Ah, Juliana, eu não conheço essa história. Então espere a gente chegar lá em Atos que você vai conhecer. Ou já leia o livro de Atos que você vai entender. Quando ele passa a ser chamado de Paulo, ele já não tinha esposa nenhuma, ele já era solo, né? Aí a história tem duas linhas de entendimento. Uma linha que diz que ele sempre foi solteiro e outra linha que diz que ele chegou a ser casado, mas que naquele momento ele não era mais casado. Então, talvez fosse viúvo. Essa que é a questão. Mas Paulo fala muito disso, né? Que é melhor permanecer celibatário. Entretanto, para aqueles que não conseguem controlar, e aí ele vai usar um termo engraçado, ele fala abrasar, ou seja, ter monta de brasa, né? Aqui em Ponta Grossa tem um outro nome para isso, mas por uma questão de cuidado com o vocábulo, eu não vou falar qual é. Mas ele diz, é melhor casar do que abrasar, ou seja, é melhor casar do que permanecer abrasado, e aí entendam o abrasado da forma que o vocábulo permite, tá bom? Então, é isso. Com relação ao divórcio, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no chat que a gente já comenta, tá bom? E se tiverem algum apontamento, falem aí. Alex, passo a palavra novamente. Beleza. Então, vamos aqui para a próxima temática, que é Jesus e as crianças. E aqui, né, essa narrativa está em Marcos 10, de 13 a 16, Mateus 19, de 13 a 15, e Lucas 18, de 15 a 17. Então, vamos lá ler Marcos, né? Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Aqui tem algumas, né, diferenças notáveis também entre os três evangelhos. Marcos, ele menciona que Jesus ficou indignado com os discípulos, detalhe que não tem em Mateus e nem em Lucas. Né, que quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, né? Já nos demais não tem. Mateus especifica que as crianças foram trazidas para Jesus, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas, né? Depois trouxeram as crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Logo no início ele comentou isso, né? Que trouxeram ali as crianças nesse sentido. Lucas usa o termo criancinhas. Os demais foram crianças, né? Lucas comenta criancinhas, que, que pode indicar ali, né? Bebê ou criança muito pequena. Apenas Marcos menciona que Jesus tomou as crianças nos braços. Tomou as crianças nos braços, impôs-lhe a mão, né? Os demais falaram, né? Depois de lhes impor a mão, partiu dali. E aqui Lucas documenta sobre a parte de imposição das mãos, né? E Marcos também ele usa uma linguagem mais expressiva, né? Descrevendo Jesus abençoando as crianças. Ele foi mais descritivo, ele escreveu mais, vamos assim dizer, né? E de uma forma mais
didática, como assim dizer, né? Expressando realmente aquilo que aconteceu ali. Então, na parte dessa narrativa de Jesus e as crianças, parte da leitura seria isso. E eu passo de novo a bola para o mestre Panza e para o pastor Marcelo e os demais também que ficarem, né, com alguma dúvida, alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu acho legal a gente é, emendar, né? A questão do casamento, que é uma coisa tão séria, né? E ele traz uma coisa infantilizada logo em seguida, né? Ele já quebra no meio o cidadão, né? Eu penso assim, né? Conforme eu falei para vocês sobre Mateus, acho que é 18 e 19, fala sobre o coração duro, né? O coração do ser humano é uma coisa terrível, né? A gente se fecha nosso rancor, né? Na raiva, né? Na chateação, a gente se fecha, né? Se fecha nas questões relacionadas a casamento. E ele logo em seguida ele mostra uma criançada aí brincando com Jesus e Jesus jogando bola com a criançada, né? Então é para quebrar mesmo, é para quebrar esse coração, gente. Se não quebra o coração depois de uma coisa dessa aí, né? Eu não quebra mais nunca na vida, gente, sinceramente. Se a gente não pega essa questão das crianças aí e traz para dentro da gente, vou te falar, você é um ser humano inquebrável. Você é um ser humano petrificado. Vou ser sincero para você, você está sem alma e sem espírito, você é pedra pura, você entendeu? Então, dentro desse contexto, Jesus nos dá a criançada aí, fala, cara, você vai ter que ser que nem essas crianças aqui, vai ter que jogar bola com as crianças, vai ter que fazer. Esses dias eu estava vendo, né, os rios aqui, aí tem aquele João Bobo, né, que fica na loja vendendo, né, anunciando, né, as baterias, vendendo. O João Bobo, ele fica assim, não fica assim, ó. Ele fica todo esmininguido assim, né? O João Bobo, né? Eu achei engraçado aquilo, gente, né? E o vento joga ele para lá, joga ele para cá. É uma criancinha parou de frente do João Bobo, cara. Né? E ela ficava assim, a criancinha, ó. Assim, ficava toda esmioladinha, assim, ia para lá, ia para cá. Você entendeu? E a gente, cara, a gente é muito pedra, a gente é muito petrificado com relação às coisas das crianças, cara. A gente tem que fazer que nem a criançada faz. Quando ele fala do coração duro no casamento, ele fala, cara, você tem que ser que nem a criança, precisa quebrar, tirar essa mágoa do coração, o ressentimento, precisa aprender a perdoar, precisa aprender, né, a chorar como criança, a perdoar como criança. E a gente vai ter que caminhar assim, né? Ele pega um texto de casamento que realmente não é uma questão fácil, em casamento que é uma guerra, em casamento que é uma coisa assustadora, né? E por uma questão religiosa, às vezes, Juliano Panza, questão religiosa. Lembrando que Deus não é religião, tá? É vida vivida, tá? E tem casamento que tá assim, um pé de guerra, parece a Ucrânia, parece a Rússia, não se entendem. Parece Israel e parece a Palestina, não se entendem nunca. Então tem casamento que está nessa situação. Para que viver nessa situação, meu irmão? Para que passar uma vida desse jeito, preso a uma religião, a uma questão religiosa? Isso é uma coisa assustadora, você entendeu? A vida, ela tem que ser vivida, é só uma vida, tem que ser vivida com mais leveza. Casamento é benção, né? A gente tem que viver bem, tá bom? E quando ele dá o exemplo da criança, ele já quebra a gente no meio, cara. Ó, esse negócio do casamento precisa se quebrar, precisa pedir perdão, precisa chorar sim, precisa ir lá abraçar, precisa realmente cair, precisa machucar, precisa curar o machucado. Então, tudo isso faz parte dessa questão da criançada aí. Eu achei bem legal, né? Uma questão muito dura, muito complexa, uma questão muito simples de se entender. É simples de entender essa questão que você e eu precisamos ser como criança. E se a gente não for como ela, a gente não vai ter acesso ao reino de Deus, não, gente. Então, foi um exemplo maravilhoso. Obrigado. Pastor Marcelo foi no alvo, foi extremamente cirúrgico. Não é médico, mas foi preciso como um cirurgião. Veja, não é por acaso essa colocação, essa disposição, né? Ah, Jesus fala de um tema tão pesado como a questão do divórcio, e daí vem essa questão das crianças. Não é por acaso. Os três evangelhos colocam na mesma sequência também. Vamos lembrar uma coisa.
algumas reuniões atrás, nós falamos de um outro texto, onde novamente Jesus fala: olha, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. O reino dos céus é das crianças. E puxem pela memória, qual era o contexto em que ele citou as crianças alguns capítulos atrás? Vocês lembram? Se alguém lembra, coloca no chat aqui. Alguns capítulos atrás, nós lemos Jesus falando a mesma coisa sobre a importância das crianças e a importância de nós, discípulos dele, nos tornarmos como crianças e olharmos para as crianças como exemplo. Lembram em que contexto que ele falou? Eu vou lembrar então. Foi quando teve a transfiguração, no Monte da Transfiguração, e depois, na sequência, os discípulos, durante o caminho, estavam fazendo o quê? Discutindo entre eles sobre o quê? Vocês lembram? Sobre qual deles era o maior, sobre quem era o mais importante. Então, o contexto da discussão dos discípulos, eu sou melhor porque ele me chamou para ver eu ressuscitar a ressurreição da filha de Jairo. Eu sou maior porque ele também me chamou para ir no Monte da Transfiguração. Não, eu sou maior porque ele falou que eu sou a pedra. Não, eu sou maior porque eu sou o discípulo amado. Não, eu sou maior porque eu estou escrevendo tudo que ele está falando. Levaram uma lapada. Se não se tornarem como crianças, não entrarão no reino. Coração duro, como o pastor Marcelo citou. Coração duro. Querer ser maior que o outro, coração duro. Jesus fala, o maior é o que serve. O maior é o que serve. Vão pegando esses códigos, tá? Coração duro, o maior é o que serve. Aí ele vem aqui para o contexto do casamento. Ora, aqui quem é casado, e quem é casado aí há mais de 5 anos, sabe muito bem que casamento com coração duro, onde um se acha melhor que o outro, não prospera. Não prospera. Casamento é um constante exercício de autorrenúncia. É um constante exercício de servir. Servir. Então vejam, Jesus pega um contexto agora de divórcio e na sequência vem as crianças. Pastor Marcelo, repito, foi preciso. O problema está na dureza dos corações. Agora, não podemos passar pano aqui. Tudo isso se resume a uma palavrinha. Uma palavrinha que nós temos aqui na companhia de Daniel os 7 montes da sociedade, né, de influência. Vocês estão lembrados, né? Lembram, né? Nós temos os montes da sociedade: educação, finanças, mídia e assim por diante. O inferno tem um monte deles também, com aquilo que é importante. E esses dois temas, a discussão sobre quem era maior, a questão do casamento, se resume em uma única palavra que lá no inferno é um dos montes de influência do inferno. É uma única palavrinha que é um mega demônio que fica nos tentando todo dia. Todo dia. Uma palavrinha chamada orgulho. Orgulho. A criança, ela não tem orgulho. A criança, ela se doa, ela quer participar, ela quer brincar. Ela quer amar, ela quer ser amada. Não tem orgulho. Não teve orgulho ferido ainda. Está tudo se formando. Isso a psicologia explica, né? Se a gente for estudar aqui, psicanálise, psicologia, os primeiros 7 anos, os primeiros setênios, primeiro setênio, tá tudo se formando, tá tudo aberto, é tudo lindo. Não tem orgulho. Então, toda vez que vocês forem olhar para essa menção, ou para a anterior, onde o texto fala, onde Jesus fala, vocês precisam se tornar como crianças, lembrem-se de tudo isso que nós falamos aqui agora. A questão é a dureza do coração e o orgulho. Ser criança, ser como criança no reino é o quê? É amar a teu próximo como você ama a você mesmo. Nós somos a pessoa que nós mais amamos no mundo. Temos que amar o nosso próximo da mesma forma, sem orgulho, servindo, o maior é o que serve. Só isso, queridos. Gratidão. Vamos aqui para o próximo narrativa, que é do
o jovem rico. Hoje, pela manhã, né, o mestre Pando tinha comentado brevemente ali, né? Então, vamos falar sobre o jovem rico. Ele está em Marcos 10, de 17 a 31, Mateus 19, de 16 a 30, Lucas 18, 18 a 30. Aqui eu quebrei em duas partes para ficar mais fácil da gente visualizar, então a gente vai por partes aqui. Então, em Marcos, lendo Marcos 10, 17 até 22 aqui, depois a gente continua. Um homem correu, pôs-se de joelho e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Jesus falou, né? Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Depois a gente continua, mas eu vou comentar os pontos, né, as diferenças notáveis dessa primeira parte, vamos assim dizer. Aqui Marcos é o único que menciona que Jesus olhou para ele e o amou, né, até como o mestre Panza comentou hoje mais cedo, comentou sobre isso, né, que ele o amou. Mateus acrescenta um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui Mateus ele adiciona isso, né, um mandamento. Mateus também usa a expressão: se você quer ser perfeito. Né? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda todos os bens, né? Então ele adicionou essa essa afirmação, né? Se você essa expressão, se você quiser ser perfeito. E Lucas especifica que ele era um homem importante. Certo homem importante perguntou: bom mestre, e farei, né? Tem toda a narrativa. Então essas aqui são as diferenças notáveis dessa primeira parte aqui. A gente vai continuar agora a leitura do 22 em diante aqui de Marcos. Vou passar aqui 23 em diante, né? Então Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos perguntaram: quem pode ser salvo? Jesus respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Pedro disse: nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Aqui a diferença notável desse trecho final é que onde Mateus menciona 12 tronos e julga as 12 tribos de Israel, né? Ele acrescenta aqui no texto: na regeneração de todas as coisas, vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Respondendo aqui na parte da resposta da pergunta de Pedro, ele acrescenta isso, Mateus. Já em Marcos,
Aqui ele menciona por causa de mim e do Evangelho. Já os demais não comentam isso, né? Todos deixaram suas casas e tal, mas eles não mencionam por causa de mim e do Evangelho. Então, essa aqui era a parte da leitura do Jovem Rico, mas só que eu tenho só uma curiosidade aqui. Eu creio que a maioria já sabe, que a gente já comentou sobre isso, mas a questão da agulha, né? A agulha aqui não é aquela agulha que a gente conhece, né? Acho que todo mundo aqui já sabe o que que é uma agulha, né? A agulha é como se fosse uma porta pequena dentro de uma porta maior. E eles fechavam lá como se fosse as entradas da cidade, né? Que era uma porta grande, mas à noite eles fechavam essa porta grandona e deixavam uma portinha pequenininha, né? Só para passagem das pessoas ali, para proteção. E era difícil o camelo entrar naquela portinha pequenininha, né? Pelo tamanho dele. Então é nesse sentido, né? Como se fosse um camelo tentando entrar na porta tradicional dessas que a gente tem em casa hoje. O camelo é gigante, né? Então a questão dessa agulha seria isso. Depois eu até passo um artigo para vocês que tem falando sobre isso daqui. Logo na sequência ali eu passo lá no grupo. Mas seria isso. Da minha parte aqui seria isso. Mestre Panza, pastor Marcelo, podem ficar à vontade. Eu acho interessante quando ele vai falar assim, quando ele vai falar que conhecia os mandamentos, né? Ele deixa bem claro, né? Jesus fala, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu falo, mas isso aí eu conheço, eu faço isso, né? Não, na verdade, ele falou assim, eu conheço os mandamentos. Aí entra num ponto bem legal, né? Quantas coisas nós conhecemos também, né? Quanto da palavra nós conhecemos e às vezes conhecemos somente para nós, né? O conhecimento, gente, por isso que a Bíblia fala, né? O conhecimento é importante quando ele é absorvido e distribuído. O conhecimento adquirido só para si, ele não gera vida para ninguém, né? O conhecimento ele precisa ser compartilhado, né? Se realmente o conhecimento de um cientista com relação à invenção de medicamento ficasse só para ele, o medicamento não teria sido inventado. Então, o conhecimento ele é significativo quando ele é absorvido pela pessoa e ele é compartilhado para outras pessoas. Não adianta esse menino falar aqui, assim, esse jovem rico falar assim, mas eu conheço tudo. Você conhece tudo e não pratica nada, né? Então, esse é o grande problema, né? Eu até pensei em alguns versículos, eu pensei até em alguns versículos bíblicos, né? Mas não peguei a referência, tá? Acho que foi Jó que falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar eu conheço. Então, esse jovem conhecia o livro de trás para frente, de frente para trás, mas para não conhecer e não exercer, não tem fundamento nenhum, né? E outro versículo que veio à minha mente, esse povo me louva com a boca, mas o coração desse povo está longe de mim, né? Então não adianta, né, a gente ter o conhecimento só para nós e realmente esse conhecimento não ser usado e não ser uma verdade, né? Por isso que a Bíblia fala assim, queridos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela é uma verdade quando cai dentro do nosso coração e ela frutifica, né? Enquanto a verdade está aqui no psique da gente, enquanto a verdade só está aqui na mente, ela é uma palavra apenas, ela não teve efeito nas nossas vidas. Ela é verdade quando ela transforma. A verdade, ela se torna verdade para nós quando ela nos transforma e quando essa transformação transforma outras pessoas. Então, esse jovem rico, ele só ouvia falar e conhecia só, mas na verdade era só letra. A letra mata e o espírito vivifica. Obrigado. Eu estava observando aqui, curioso, porque a minha Bíblia, eu acredito que talvez a de vocês também, diz, né, tem um subtítulo ali, O Jovem Rico, né? Curioso, porque esse negrito que está escrito aqui na minha Bíblia, O Jovem Rico, isso não faz parte do texto, isso daí
É uma organização na tradução aqui para o Brasil que veio com esse título, ou com esse subtítulo, Jovem Rico. Mas se você observar, Marcos diz, um homem correu. Mateus diz, alguém perguntou. E Lucas diz, certo homem importante perguntou. Nenhum dos textos fala jovem, né? E a gente fica com essa coisa na cabeça do jovem, mas não é. Não sei se eu deixei escapar alguma coisa aí, Alex, Pastor Marcelo, se vocês tiverem lembrança de algo, me avisem. Mas para mim, não diz ali em lugar nenhum que é jovem, exceto nesse subtítulo, Jovem Rico. Só para deixar claro, esse subtítulo é totalmente da tradução e da organização da Bíblia no nosso idioma, não tem nada a ver com o texto original, tá? Até engraçado porque existe um dizer que é muito comum para quem estuda hermenêutica e textos originais, que é o seguinte: tradutore traitore. É uma expressão italiana, né? Tradutore traitore, porque muitas vezes na tradução o tradutor ele foge demais dos contextos. Aqui não foi bem uma tradução, foi um adendo de organização, mas que, sei lá, talvez por tradição ou por consenso, mas o texto mesmo não diz isso. E Lucas, ao contrário, diz homem importante. Então, a gente percebe que era alguém já que não era tão novo assim, tá? Isso é só um ponto, porque na nossa cabeça tá lá o jovem rico até a gente ir para a eternidade e vai estar que é o jovem rico, né? Mas, enfim, isso é só uma observação. Agora a questão, até acho que ontem, Sarina e eu, a gente estava falando disso. Como é que fica essa questão, sendo que a questão da riqueza e da prosperidade, sendo que o jovem rico bateu na trave, né? E daí, de novo, o próprio texto explica, né? A gente vê a narrativa, Jesus conhecendo e amando aquele homem, olha nos olhos dele e fala exatamente aquilo que ele precisava. Inclusive, hoje cedo, como o Alex lembrou, eu li esse texto na nossa devocional da manhã e eu até brinquei, né? Ele falou, poxa, Jesus chegou para ele e falou assim: só uma coisa te falta. Se eu olho para mim hoje, rapaz, não falta só uma coisa, falta um monte. Não quero nem pensar quanto falta, senão desanima. Pô, pro cara só faltava uma, né? Só que era justamente a criptonita dele, né? Era justamente o calcanhar de Aquiles, era justamente o ponto fraco. Putz, grila, só te falta uma coisa, meu querido. Venda tudo que você tem, dê para os pobres e me siga. E aí é complicado, né? Porque ele não pôde fazer isso porque ele amava as riquezas. E esse é o problema, né? O apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Prestem atenção, amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é mamon, tá? Isso é o quê? É quando o dinheiro se torna um Deus, quando o patrimônio se torna um Deus, né? Quando o material se torna um Deus. Isso é mamon. Eu já falei para vocês que em alguns textos a palavra no grego para riqueza ou dinheiro é mamonas. Mamonas, tipo mamona aqui no Brasil, mas é mamonas ou mamonás na pronúncia. E quer dizer justamente isso, que tem mamon por trás, né? Que tem o domínio de mamon por trás. E aqui esse homem, infelizmente, ele estava dessa forma. O pastor Marcelo apontou aqui, ele fazia tudo, ele observava tudo direitinho. Não roubava, não adulterava, não roubava. Aliás, mais uma observação, né? Se ele disse que observava a questão do adultério, é porque ele já era casado, né? Não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honrava pai e mãe. Poxa, show de bola, padrão, padrão. Mas o coração, lá no íntimo, ele não tinha Yahvé no trono. Ele tinha Mamon no trono. Esse é o problema, tá? E daí, ali, a partir do versículo 23, Jesus explica isso, né?
que ele vai falar, olha, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Porque eles põem seu coração na riqueza. Esse que é o problema, esse que é o perigo. Aí os discípulos estranham. Isso é um ponto importante que eu gostaria de destacar. Na América Latina, a cultura é de que a fé é atrelada a, a ser pobre, né? Na América Latina, o Cristo é pobre. O Cristo que é ensinado pelo catolicismo latino é pobre, os discípulos são pobres, é tudo miserável. Por quê? Tem um interesse por trás disso, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas veja que interessante, ali no versículo 24, diz assim, quando Jesus fala, né, que... Alex, se você puder virar o slide, acho que ele vai aparecer. Jesus diz ali, ó, como é difícil, no 23, como é difícil entrar, aos ricos entrar no reino de Deus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, né? Nessa parte, os discípulos estranham. Versículo 24 diz, os discípulos estranharam estas palavras. Olha que coisa interessante. Por que eles estranharam? Porque para eles era comum o rico ter comunhão com Deus. Estão entendendo que diferença de conceito? No judaísmo, para o judeu, é honrado ter patrimônio, é honra ter patrimônio. Por mais que fosse ali na Palestina, nessa época, sob o Império Romano. Muitos tinham posses. A gente vê vários relatos. O pessoal fica falando aí que Jesus era pobre. Cara, Jesus era construtor, meu. Jesus era construtor. Desde quando o construtor é pobre? Você conhece algum construtor pobre? Eu não conheço nenhum. Ao contrário, eu conheço os caras que começaram de bicicleta e hoje tem carro importado. Então vejam, os discípulos estranham porque Jesus fala: é muito difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Eles estranham isso. Poxa, por quê? Por quê? Então, esse é um ponto bem, bem importante para observar. E aí, o X da questão aqui. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, mesmo aquele jovem ou aquele homem que deu uma negativa para Jesus, nós não sabemos se de repente ele se arrependeu, assim como Pedro se arrependeu por ter negado a Jesus 3 vezes. Nós não sabemos se esse homem aqui não veio se arrepender depois. E se ele se arrependeu? E se ele de fato vendeu tudo? E se ele de fato fez parte da primeira igreja, da igreja primitiva? Nós não sabemos. Porque essa é a questão. O coração do homem, ele é falho e ele pode se deixar levar e se deixar seduzir pelo patrimônio, pela riqueza. Ele pode ser iludido, sim. Mas ainda que isso aconteça, o poder de Deus é suficiente para resgatar esse, desde que ele queira. Se alguém que estiver, qualquer ser humano que esteja numa situação dessa, de ter posses, de entender, de se arrepender, e de entender que sim, olha, apesar de tudo isso, eu quero me arrepender e me voltar a Deus, ele vai ser aceito. Esse é o X da questão. E só para encerrar essa parte, Juliano, esse texto mostra que não dá para andar com Deus e ser rico? Não, não mostra, não é nada disso. Porque se o jovem rico tivesse, como eu gosto de falar, uma mente milionária, como diz aquele livro, Os Segredos da Mente Milionária, né, do T. Harv Eker, se ele tivesse uma mente milionária, ele teria feito exatamente o que Jesus falou de imediato, sem medo nenhum. Porque ele sabia que o verdadeiro tesouro que Deus lhe deu estava aqui, ó, e não no patrimônio. É só vocês olharem os milionários que quebraram e em pouquíssimo tempo se tornaram milionários novamente. Ou bilionários que quebraram e se tornaram bilionários novamente. Vou dar só um exemplo. Donald Trump já foi bilionário, quebrou, perdeu tudo, começou de novo e se tornou milionário e bilionário de novo. Entendem? Porque o segredo está aqui, ó. Está na mentalidade da pessoa. Então, esse jovem poderia muito bem ter largado tudo seguido a Jesus e continuado com a mente milionária dele, tranquilamente.
e no tempo Deus poderia muito bem dizer para ele: olha, agora você pode constituir riqueza de novo, e vai, depois de determinado momento, distribuir tudo de novo, e vai começar de novo, e ele ia fazer isso daí com toda a alegria possível. A questão é não ter medo. A partir do momento que ele fala não posso fazer isso, é porque tem medo de não recuperar. Acho que é isso. Perfeito, mestre. Até só um ponto aqui, mestre, eu estava falando da questão do jovem ali, né? Eu fui dar uma procurada aqui com um amigo aqui, o amigo GPT, né? E ele comenta aqui, ó, que o jovem, ele tem Mateus, o jovem disse. E aí, jovem em grego, não posso me atrever a falar, né? Mas ele significa, ele significa, só voltar aqui, é como se fosse novo jovem, que é uma pessoa entre a adolescência tardia e uns 30 anos, mais ou menos. Então, realmente não é tão jovem, né? É uma pessoa já um pouco mais madura ali, né? Não é tão novo, mas também não tão velho. Ele comenta isso, né? Maravilha. Maravilha, Alex. Gratidão. Até relembrando uma questão que nós trabalhamos nos Aliançados, né? Nós estávamos falando sobre adolescentes, e acho que foi a Dani Tescari que falou, ou perguntou, né? Até a partir de que idade é considerado criança e a partir de que idade não é mais criança. Porque na cultura judaica, especialmente aqui, né, nessa época do Novo Testamento, é assim, não tem adolescência. Eles passam, né, os meninos passam acho que dos 13 anos para frente, acho que as meninas também, dos 13 ou 15. A partir daí já é considerado homem e mulher, né? Não tem essa coisa da adolescência. Isso é muito moderno, né? Muito ocidental e muito moderno, né? Então, de fato, se você fala que ele poderia estar ali na faixa dos 30, dos 25 a 30, já não é tão novinho assim, né? Maravilha. Obrigado, Alex. Gratidão. Perfeito. Vamos aqui para a próxima narrativa, né? A terceira predição da paixão. Vamos lá. Ele está aqui, né? Contido em Marcos 10, 32 a 34, Mateus 20, de 17 a 19 e Lucas 18, 31 a 34. Então vamos lá ler Marcos. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. E aqui Marcos ele não menciona aqui, mas a gente vai falar isso nas diferenças notáveis aqui. As principais diferenças notáveis dessa narrativa é que Marcos é o único que menciona que os discípulos estavam admirados e os seguidores com medo. Essa menção aqui. Mateus é o único que usa o termo específico crucificar para descrever, né, como seria a morte de Jesus. Então, zombem dele, açoitem e crucifiquem. Lucas acrescenta que a predição cumpre tudo o que está escrito pelos profetas. Lucas ele coloca isso, né? E tudo o que está escrito pelos profetas, diferente, né, de Marcos e Mateus que não comentam isso. Lucas é o único que menciona explicitamente ali a incompreensão dos discípulos. Então Lucas tem mais esse trecho a mais, né? Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto e ele não sabia do que ele estava falando. É isso que não tem em Marcos e nem em Mateus. Marcos e Lucas mencionam que os gentios cuspirão nele
detalhe ausente em Mateus, né? Mateus não fala da parte de cuspiram nele, né? Só em Marcos e Lucas. Mateus não fala. Mateus e Lucas usam no terceiro dia. Mateus e Lucas no terceiro dia, ele ressuscitará. Já Marcos, ele usa 3 dias depois, como a gente leu aqui, né? 3 dias depois. Essas diferenças de escrita. Então, na parte aqui da leitura, seria isso, né? Passo a bola novamente aí para o pastor Marcelo, o mestre Panza. Da minha parte, vai ser só uma observação, né? É assim, Deus tem me dado algumas, algumas revelações interessantes. Por exemplo, eu fiz uma cerimônia de debutante domingo passado. E tem 3 rituais bem importantes para debutante, né? Que é a troca da boneca, que é, né, a troca do sapato, e que é a joia que a mãe dá, né, para a adolescente. E assim, é sempre assim, o que Deus tem falado comigo nos últimos tempos, que cada ato tem por trás dele muita representatividade. Por exemplo, quando a pessoa, uma menina entrega a boneca para, né, uma adolescente entrega a boneca para uma menina menor, aquela boneca que ela entrega tem uma história, tem um acolhimento, tem uma alegria, tem uma tristeza. Aquela boneca tem sentimento, ainda que seja um brinquedo, por incrível que pareça, aquele objeto traz com ele verdades, né, uma história, né, uma trajetória, né, e palavras proféticas, palavras construídas pela mãe, pelo pai, pela irmã. Então ela traz bastante sentimento, né? E eu percebo assim que aquela cruz, a cruz de Cristo, ainda que vazia esteja, ela ela tem assim toda uma trajetória de vida de 33 anos de Cristo foi naquela cruz. Ele levou toda a trajetória da vida, da essência da vida dele para a cruz. Ele cravou ali na cruz. Então a cruz mesmo vazia, ela representa uma história de vida. Uma história de um bebê, uma história de um garotinho que jogava bola com os outros garotinhos, uma história de um filho, de um sobrinho, né? Uma história de um cara que no final ele falou que ia passar, né? Então cada uma dessas zombarias era a zombaria era nossa, era para nós, né? Era para zombarem de nós. Então a representação da cruz é que toda zombaria que era sobre nós, Jesus foi zombado por nós, levando aquela cruz toda a zombaria que era para a gente ser zombado, ser zoado, né? Quando ele vai falar assim, cuspiram nele, era para a gente ser cuspido, né? Nós que outrora éramos gentios, afastados da promessa, não tínhamos nem direito de nada, comíamos migalha dos pães, então era para a gente ser cuspido, porque nem povo éramos considerados. Os açoites, devido aos nossos erros, nossos pecados, os açoites eram para nós, para as nossas costas, né? E a morte era para nós. Nós estávamos fadados, né? Nós estávamos predestinados para morrermos literalmente essa morte, né? Então, quando a gente fala de tudo isso que Jesus passou e todas essas palavras, né, do que ele iria passar, isso tudo aí traz consigo, eu pensei assim, traz consigo uma trajetória de vida, uma história de vida. Então, a cruz para nós, ela tem uma história de vida, não é, ainda que esteja vazia, ali representa 33 anos de um cara que viveu aqui na Terra e carregou inúmeros sentimentos e motivações para continuar vivendo. Mas ali ele cravou, né? Então, tudo isso que ele fala era para você, era para mim. Mas ele tomou tudo isso para ele e pagou a conta que era por nós. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Deus abençoe. Amém. Olha aí, pessoal, que mensagem, hein? Já podemos parar por aqui.
palavra. Enquanto o pastor Marcelo falava, eu pensei numa coisa e lembrei, de novo, né, a igreja evangélica, né, no Brasil, ela acaba se tornando muito anticatólica, muito em oposição à Igreja Católica, e a gente acaba omitindo alguns valores, né? Esse que o pastor Marcelo falou é um dos principais valores do cristianismo, é a cruz, né? Para nós, a gente meio que evita a cruz porque virou praticamente o símbolo do catolicismo, mas não é assim em outros países cristãos também, né? Você veja, existem muitas cruzes que são vazias, sem o Cristo, né? Só a cruz mesmo. Mesmo na América Latina tem muito disso no meio das igrejas cristãs, mas tem um valor que é cultivado pelas igrejas protestantes e evangélicas, que é a cruz vazada. Não sei se vocês já viram. Muito legal a cruz vazada. É a cruz, só que ali onde estaria o corpo de Jesus é literalmente vazado, é furado, né? Então, a ideia é sim, a cruz está ali, com toda a história, como o pastor Marcelo trouxe. E aqui está a lembrança de que ela está vazia, porque o Cristo que morreu nela, ele ressuscitou. E diante de tudo isso, eu lembrei de um hino muito legal que tem, que é um hino das antigas, pastor Marcelo, que é aquele hino Rude Cruz. Rude Cruz. Quem quiser pesquisar depois por curiosidade, pesquise hino Rude Cruz. É muito bonito e fala justamente disso. Mas é isso. Só queria fazer essa lembrança porque o que o pastor Marcelo trouxe é de suma importância para nós. Nós precisamos cultivar valores, né? E a cruz, ela representa para nós aquilo que era para ser a nossa condenação. E a cruz vazada nos lembra de que ele se fez morte por nós, para que nós pudéssemos viver a vida dele, a vida que ele conquistou por nós. Amém. Estava procurando aqui a cruz, mestre. Mais ou menos assim, né? As que eu conheço, ela tem o formato de um corpo, assim. Lógico, não perfeito, né? Como se fosse um contorno apenas. Inclusive, aqui perto de casa tem uma praça com um memorial dessa cruz vazada. É muito bonito. Eu vou ver se... aí tem na tela ali, Alex. Tem uma igualzinha. Bem no... Essa aí, essa aí. Tem uma aqui, acho que feita de cimento, provavelmente. É muito bonito. É, vamos lá. Agora vamos para a narrativa da pedida de Tiago e João. Então, um visual mais moderno aí, eles, né? Pedida de Tiago e João. Vamos lá. Tem em Marcos, né? Contido em Marcos 10, 35 a 45 e Mateus 20, de 20 a 28. Né? Então, vamos lá. Aqui em Marcos está escrito, né? Nisto, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? E eles responderam: Podemos. Responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado.
mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui existe também algumas diferenças notáveis aqui, uma delas eu achei bem interessante. Em Marcos, Tiago e João fazem o pedido diretamente a Jesus, como a gente viu aqui, né? Nisso, Tiago e João, eles falaram isso para Jesus. Já em Mateus, a mãe dos filhos de Zebedeu faz o pedido, com os filhos presentes. Então, em Mateus, não foi eles que falaram, foi a mãe deles que falaram. Achei isso interessante, eu nunca tinha parado para observar. Bem interessante isso, né? Marcos menciona na tua glória, como a gente leu aqui, né? Enquanto Mateus fala no teu reino. Permite que na tua glória nós assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Já em Mateus declara esses meus dois filhos se assentarão um à tua, né? Era a mãe dele que estava falando, né? Deles declara que esses meus dois filhos se sentarão um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Uma outra diferença é que Marcos, ele inclui a metáfora do batismo junto com o cálice, né, que não tem em Mateus. Essa parte aqui do batismo não tem em Mateus, né? Só tem o cálice aqui em Mateus, mas o batismo não tem. Marcos adicionou isso, né? Mateus especifica que os lugares foram preparados por meu Pai. Aqui onde a gente leu aqui que Marcos, esses lugares pertencem àqueles para que foram preparados. Já em Mateus, esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai, né? Especifica preparados por quem, né? E aqui o ensinamento sobre o serviço é quase idêntico em ambos os evangelhos. Essa parte da questão do servir, né? Praticamente igual nos dois. E aqui a gente não tem Lucas, né? Lucas não comenta sobre essa narrativa. Então, aqui seria isso da parte aqui mais da leitura, né? E deixo a palavra com o mestre Panza, pastor Marcelo, pode ficar à vontade. Deixa com o mestre Panza aí. Deus abençoe. Vejam que interessante, né? Mais uma vez aparece aqui a questão do orgulho. Apareceu lá, quem é o mais importante? Apareceu na questão do divórcio, e agora aparece de novo. Seja sendo o pedido feito direto por Tiago e João, ou seja sendo feito pela mãe deles. A questão é, de novo, o orgulho. Então, primeiro ponto o orgulho vai atacar todo o tempo. Todo o tempo. Vocês vejam, ele não tem sossego. Eles levam uma orientação de Jesus, eles levam um direcionamento, eles recebem uma chinelada, né, de Jesus. Passa um tempo, acontece de novo. Passa um tempo, acontece de novo. Essa é a questão
Por isso que o apóstolo Paulo fala que o último inimigo a ser vencido é a morte, porque até lá é todo o tempo a gente sendo atacado, 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 atacado. O orgulho, ele não dá sossego. E daí, até queria pedir para o Alex pausar um pouquinho a apresentação, porque eu queria falar uma questão aqui bem importante que está aqui, que é o seguinte, é um código, pessoal. E esse código ele não pode passar batido. A gente precisa botar uma atenção nele. E aí assim eu consigo ver melhor a cara de todo mundo. Agradeço, Alex. Olha o que Jesus fala, né? Versículo 43, ele fala, entre vocês não é assim. Porque ele fala, olha, no mundo, os governos que exercem autoridade, eles têm os comandados sobre o seu domínio, né? No mundo, né? Então, o prefeito, ele exerce autoridade sobre uma cadeia de comando. O governador, sobre uma cadeia de comando. O chefe do executivo, o presidente da República, uma cadeia de comando. O chefe de uma empresa, uma cadeia de comando. Uma hierarquia militar, uma cadeia de comando. Jesus fala: entre vocês não é assim. No reino não é assim. Na companhia de Daniel não é assim. Na sua vida não é assim. Na tua empresa não é assim. Como é que é então? Versículo 43. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Deus que se fez homem, ele fala: eu vim para servir. Então o código aqui é simples e ao mesmo tempo poderosíssimo. É um código de autoridade real, código de autoridade do reino. Se você quer ter sucesso, sirva. Eu estou usando uma linguagem muito mais atualizada, né? Se você quer ter sucesso como profissional, sirva. Se você quer que a sua empresa cresça, sirva. Se você quer que a tua equipe prospere, sirva. Sirva, sirva, sem dó. Sirva, 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 sirva. Eu estava lendo alguns testemunhos de empresários, assim. Nada religioso, nada sequer com um tom espiritualizado. Todos falando a mesma coisa. Eu prosperei quando eu entendi que eu tinha que servir. Servir, servir, servir. E recentemente eu vi um testemunho bem bacana de um cara chamado Nésio Monteiro. Ele faz parte da equipe do Pablo Marçal. Hoje ele cresceu bastante. O Nésio, eu vi ele começar. Eu acompanhei, literalmente, eu vi assim nos vídeos. Ele mal sabia falar em público. E hoje ele cresceu tanto que ele está coordenando um monte de empresas lá nos Estados Unidos. E ele colocou a base dele lá, se eu não me engano, em Orlando. Enfim, está fazendo um monte de coisa lá. E esses dias ele estava testemunhando, ele falou assim: eu tinha uma empresa de ar-condicionado lá em Goiânia. Eu comecei a servir. Eu vim para São Paulo, larguei tudo, vendi minha empresa, vim para São Paulo para servir. Só servir o Pablo. Comecei a servir assim, servir assado, servir todo mundo. Eu só servia. Literalmente tinha reunião que eu só servia café. Eu não fazia outra coisa, eu só servia café, trocava copo, eu só servia. Até que o dia me tornei o presidente da empresa. Até que o dia eu tive que sair da empresa porque as minhas empresas não estavam dando conta mais de tanto que faturavam. Até que eu cheguei no tô hoje. O código é servir. É servir. Qual é o monte da influência da sociedade que Deus te colocou? Sirva. Como se você estivesse servindo ao Senhor. Sirva.
Isso é plantar sementes no reino, e isso é poderosíssimo, poderosíssimo. Quem entende isso, decola. É só isso que eu queria falar. Agradeço, Alex, por interromper a apresentação. Opa, eu que agradeço, mestre. E até um ponto aqui, mestre Panza, enquanto eu coloco até a apresentação, o Márcio, ele tinha colocado aqui uma dúvida, mas a cruz vazia também interpreto como símbolo da vitória, não seria correto? Sobre a cruz, né? Sim, positivo, exatamente. E a cruz vazada é a cruz vazia. Quer dizer que a cruz não foi suficiente para deter aquele que um dia esteve pendurado nela, né? Ele foi condenado, ele morreu, mas a cruz vazada ela significa justamente o quê? A ressurreição. Então é isso, tá certo. Ela é o símbolo da vitória. Isso aí. Então vamos aqui para a próxima narrativa, que é a última do capítulo 10, de Marcos, né? Então aqui é a cura de Bartimeu. Está em Marcos 10, 46 a 52, Mateus 20, de 29 a 34 e Lucas 18, de 35 a 43. Vamos ler aqui Marcos, né? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma multidão, estavam saindo da cidade, o filho o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Clame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Aqui existe também algumas diferenças, né, notáveis. Marcos identifica o cego pelo nome, Bartimeu, filho de Timeu, né? Mateus menciona dois cegos. Aqui Marcos e Lucas, né? Seria só um cego, né? Que era o Bartimeu. Aqui que Marcos ele especifica que era Bartimeu e Lucas ele fala que era um cego, né? Um homem cego. Marcos ele menciona o detalhe do cego lançando a sua capa e saltando. Na hora que ele falaram para ele, né, que Jesus estava chamando, ele lançou a sua capa ali para o lado, deu um salto, né? Um salto ali, a capa saiu e pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Lucas, ele diz que Jesus estava aproximando-se de Jericó, enquanto Marcos e Mateus dizem que estavam saindo da cidade. Então aqui, ó, Lucas, ele, ao aproximar-se Jesus de Jericó, já que em Marcos e Mateus ele fala estão saindo da cidade, né? Em Marcos ele então chegaram a Jericó e tem quando Jesus e seus discípulos juntamente com uma grande multidão estava saindo da cidade. Então aqui contexto, né? Ele estava saindo. Aqui Mateus já vai mais direto, né? Ao sair de Jericó. E aqui Lucas ele fala ao se aproximar de Jericó. Mateus, né? Eles dizem que estava saindo da cidade, como a gente comentou aqui. Lucas apresenta que o povo deu louvores a Deus após o milagre, né? Então, foi o único que comentou essa questão, né? Quando todo mundo ouviu isso, deu louvores a Deus.
Nos demais, apenas comentaram o milagre. E também em Mateus, ele menciona aqui que Jesus teve compaixão e tocou-lhe os olhos, né? Detalhe que não tem nos demais. E ó, Jesus disse, disseram eles, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes os olhos. Aqui, né, Mateus fala que são dois. Então, por isso está aqui no plural aqui, né? Então, da parte da leitura dessa narrativa seria isso. Passo a bola aí para o pastor Marcelo, nesse puzzle. A passagem, ela, como todas as demais, não tem inúmeros ensinamentos. Karina Ozawa. Você está bem, né, Karina? Muito bem. Karina Ozawa, lembra da parábola da semente, em que uma delas caiu à beira do caminho? Esse cidadão era um cidadão que ficou caído à beira do caminho durante muito tempo, sabe? E foi uma semente perdida e largada à beira do caminho. E graças a Deus ainda teve chance, né, de ser recuperada da beira do caminho e ser levada para um solo fértil, né? Graças a Deus. Ele é à beira do caminho sofrendo, né? Sempre à beira do caminho, né? Tem gente que vive à beira do caminho uma vida inteira. Mas é importante, amados, é importante saber que enquanto está à beira do caminho e tem vida, uma hora essa semente que caiu à beira do caminho pode ser transportada para um solo fértil e dar muito fruto, sabe? O ruim é quando a semente ela morre, quando a semente ela se perde mesmo, quando o inimigo ele traga essa semente e acaba com a semente. Mas enquanto está ali à beira do caminho, como o caso desse cidadão, um dia sai da beira do caminho e vai para uma terra fértil, né? E Jesus ele vai perguntar para o cara que a única coisa que ele queria na vida era ver, né? Jesus, esse cara queria ver, em Alex? Era a única coisa que importava para esse cara. Eu tive um pastor cego, né? Deficiente visual, e ele tinha outros irmãos deficientes visuais. É uma coisa inacreditável isso, pelo amor de Deus. Pastor Vilmar e Pastor Paulo. Só vocês procurarem na internet, vocês vão conhecer eles. Andamos durante muito tempo com ele. Vou te falar, os caras, eles tocam, eles cantam, eles pregam, eles expulsam os demônios. E, e um deles falou uma vez para nós, falou assim, olha, se Deus tiver que recuperar a minha visão, e por causa da minha visão que ele vai recuperar, eu tiver que pecar, ele falou, eu prefiro continuar cego. Que realmente, para que ter dois olhos, é as únicas coisas que sabem ver é a perversidade, as coisas erradas. Então, esse menino à beira do caminho teve um resgate, né? Então, eu vou te falar, tem muito cego à beira do caminho esperando o resgate, viu? E aí a gente precisa, viu, Márcio? E muita gente à beira do caminho aí precisando dessa passagem de Jesus e a recuperação desta semente tão preciosa, porque cada semente é preciosa, queridos. Todas as 4 sementes que foram despejadas, né? Foram ali despejadas pelo semeador, todas elas são importantes. E essa que está à beira do caminho, né? Ela precisa ser recuperada. E quem vai recuperar as sementes à beira do caminho somos nós, tá? Deus abençoe. Amém. Eu só quero comentar uma coisa, é curioso porque o nome do cego, segundo Marcos, né? O nome dele é Timeu, perdão, é Bartimeu. E Bartimeu significa, sabe o quê? Filho de Timeu, porque Bar é filho de. Por exemplo, tem uma parte que Jesus chama o Pedro de Simão Bar Jonas, quer dizer, filho de Jonas, né? Então,
É curioso porque ele fala o filho de Timeu, Bartimeu. Ele fala o filho de Timeu, filho de Timeu. Só uma curiosidade. No mais, eu não quero fazer nenhum comentário além do que o Alex e o pastor Marcelo já falaram. Pessoal, quero fazer uma fazer algo não combinado aqui, até peço perdão ao mestre Alex e ao pastor Marcelo, porque é o seguinte, são 21 horas agora, e a gente ainda nem entrou no capítulo 11. E praticamente todos aqui estão participando, né, da campanha das 6 da manhã. Então, você veja, o Léo hoje eu não tive a oportunidade de ver o Léo com a xícara de café dele, que eu vejo todo dia, e parece ser bem cheiroso aquele café, porque hoje ele estava em deslocamento, né? Inclusive, começou essa reunião de hoje em deslocamento novamente. Mas vejam, pessoal, eu acho que excepcionalmente a gente deveria acabar agora. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, principalmente pastor Marcelo e mestre Alex, se vocês estão em concordância. Acho que a gente poderia acabar hoje um pouco mais cedo, para o pessoal descansar, porque daqui a pouco, às 6 da manhã, estaremos reunidos novamente. O que vocês acham? Eu acho que a gente deveria ficar até meia-noite aqui. Tô brincando. Ah, Tchau, eu Alex. posso ouvir Tô amém? saindo da sala. Você perdeu a risada do Eduardo. Você perdeu a risada do Eduardo. Eu tô brincando. Eu acho que Ai, ô é Alex, tem justo. dó de mim. Eu acordo 5 horas da manhã. Olha aí, tá vendo? Exato, eu fico pensando na Karina, bem isso. Karina que Ah, abre a sala, né? Ainda tudo ali. então, eu fico cuidando só a hora que ela põe lá o link. Eu falo, cara, se ela pôs agora é porque ela já estava acordada faz tempo. Bom, então, Mas eu até concordo plenamente. pensando. Oi? Eu concordo plenamente, mestre, de parar agora. É justo. Maravilha. Até para manutenção dos aliançados aí, para que o Alex não sofra sanções, né? É melhor a gente finalizar. A Ellen disse que teve uma risada do Edu aí, foi isso? Você perdeu uma risada daquelas, bem assim, sabe? Quando sai de dentro, assim. Na próxima Alex você grava falou para nós. meia-noite. Maravilha. Vamos finalizar então, queridos. Eu quero agradecer a todos, em especial ao mestre Alex e ao pastor Marcelo, que têm se dedicado. Quero agradecer a vocês que têm se dedicado aqui em participar também. Karina Guerreira está presente em todas as reuniões. Vamos orar para finalizar e pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite. Alex, você pode interromper o compartilhamento, por favor? Opa, desculpa. Foi. Maravilha. Queridos, que o Senhor os abençoe e os guarde, que essa noite de sono seja ricamente abençoada, né? E que a paz de Deus, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo, né? E a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Pai amado, nós te louvamos por essa noite, te louvamos porque amamos ao Senhor e amamos a tua palavra, que é a forma mais plena da tua revelação aqui na terra hoje, Senhor. Pedimos a tua presença sobre nossos lares, sobre nossas vidas, a presença do teu Santo Espírito sobre cada família, sobre cada lar aqui representado, a presença dos seus anjos sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, conceda-nos uma noite de sono, repouso, que seja uma noite restauradora para cada um aqui, e que o dia de amanhã seja mais um dia de vitória e caminhada contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, honra cada um aqui, Pai, que serviu aqui nessa noite. Honra cada um que esteve aqui por amor de Ti, Senhor, para aprender mais de Ti. Que as bênçãos sejam duplas, que sejam eternas e que sejam tesouros no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que o Senhor os abençoe. Até daqui a pouquinho. Shalom, shalom. Vamos, shalom, pessoal. Boa noite.